Preciso de sua companhia. E às vezes, passo a mão no pelo de um gato, como se aliviasse essa dor. Ficar com você, como, quando? Às vezes, me finjo de você e beijo minhas mãos. Às vezes, mordo os lábios, num desejo que você, sem querer, pense em mim. Ele sempre me pareceu um cactus, cheio de espinhas, mas um dia, olhando em sua volta, aquele enorme deserto, tive a certeza. Era mesmo um cactus. Então a gente resolveu fazer uma coisa que eram os nossos pseudônimos, para ninguém saber que éramos nós. O dele era Anselmo Catavento e o meu era Augusta Cantagalo. Então, a gente assinava AC ao quadrado, quando a gente escrevia algumas coisas juntos. E quando a gente... Sabe a Univale que tem aqueles corredores e aquelas subidas, aquelas escadinhas? Aquela parede é uma parede lisa, assim, escura, cinza. Então a gente deixava bilhetes ali a giz e assinava AC. E eu assinava, escrevia também para ele, e assim a gente ia deixando o bilhete ali. Assim, a gente não decidiu porque o outro decidiu. É porque a gente tinha essa vontade de fazer, né? A gente gostava dessa parte literária, né? Então a gente optou por letras, né? Ele era quieto. Ele era engraçado, sabe? Ele falava às vezes, mas quando ele falava era engraçado. Mas normalmente, assim, ele era bem atencioso. A gente prestava atenção na aula, nós estudávamos mesmo, sabe? Não era bagunça, assim. Eu lembro até que o Bento fez um poema, o que a FEPEV tem? Já ouviram falar desse poema? Daí dizia assim, o que a FEPEV tem? Tem bêbados e prostitutas? Tem. Tem drogados? Tem. Enfim, eram só coisas ruins, né? E tinha, porque o Bento viu isso. E teve um funcionário da Univale à época que chegou e arrancou esse poema. Que nós fizemos um varal literário dentro da Univale, um dos poemas era esse. Mas nós fizemos uma enorme, uns 6, 8 metros, uma faixa enorme, com esse poema do Bento. E se sentiram ofendidos lá na Univale e alguém mandou arrancar, ou um funcionário que chegou e arrancou. Nós chegamos, vamos fazer de novo. O primeiro emprego do Bento foi, ele trabalhava como cobrador na Lar Brasileiro de Construção Civil Limitada. Ficava lá na Rua Pedro Ferreira, era uma empresa de construção civil e essa empresa havia construído o loteamento Beira Rio, que fica acho que, se não me engano, fica num local chamado Brejo, em Cordeiros, por ali, por outro lado, né? Esse loteamento. E ele fazia cobrança dos títulos desse loteamento. Ele era caixa de banco, coisa totalmente inusitada, né? Um Bento caixa de banco, era muito bacana. E eu ia visitá-los lá, não tinha conta no Banco Real, era no Bradesco a minha conta, mas eu ia lá, sempre ia lá, de vez em quando, a minha mãe tinha conta lá. E às vezes eu ia e ficava, tinha filas, né? E eu ficava na fila dele. Um dia eu levei um caderno para ele. E até hoje tem esse caderno lá nos guardados dele. Um caderno de capa xadrez. E uma caneta. Começou a fazer os primeiros trabalhos como professor, né? Em lugares distantes, começou no município de Ilhota, na escola Marcos Conde, como professor ACT, depois trabalhou como professor contratado também ACT no município de Luiz Alves, no Colégio João Gaia, onde ele morou durante 3 anos. Depois em outras escolas públicas de Itajaí, como Colégio Newton Cooker, Colégio Vitor Meirelles, depois em escola particular também, Colégio Unificado. E aos finais de semana ele se mandava na sexta-feira à noite ou sábado pela manhã, se mandava para a praia. No caso em Zimbros, para trabalhar, ele trabalhava como garçom. E o Bento as aulas dele eram bem diferentes, assim, tinha o pessoal que eu andava mais junto, assim, achava as aulas dele um pouco diferentes porque saía um pouco daquele padrão de professor chato, que fica o tempo inteiro passando matéria só e cobrando. Então você aprendia literatura com muito prazer, assim, dentro das propostas que ele colocava. O Bento sempre foi atuante, ele sempre disse que estava em estado de greve, né? Porque ele contestava toda a forma de opressão. Várias e várias greves. E todas, na época, nós não éramos... Não, eu tinha mais vinculação partidária, o Bento não, o Bento nunca quis se envolver com o partido, mas era simpatizante do PT também. Então, em todas as greves nós participamos. E nós éramos sempre um dos primeiros a entrar e um dos últimos a sair.